Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse culto de adoração ao nosso Deus, aqui na nossa igreja, aqui no nosso canal aqui do YouTube. Quero dar um grande abraço virtual aí para todos os nossos irmãos e irmãs aqui de Brasília, também nossos amigos, familiares que nos visitam aqui, né, virtualmente, amigos aqui de Brasília, também até de fora de Brasília, de outras cidades. Sejam todos muito bem-vindos para esse culto maravilhoso que vamos ter aqui essa manhã. E esse culto hoje inicia a nossa série de aulas onde estaremos falando sobre a essência do ser igreja. Essa série a gente deu o nome de Nossa Casa, onde vamos estar pensando como podemos ser família, como podemos ser um corpo unido que vai edificando e ajudando uns aos outros. Vai ser uma série maravilhosa e eu quero te encorajar a pegar um caderno, né, para anotar cada escritura, cada pensamento, a também se preparar para a ceia que vamos ter logo após a nossa pregação. Então separe seu alimento, a sua bebida que represente aí o suco, que represente aí o corpo e o sangue de Jesus. E eu quero muito te animar, né, para que a gente possa estar aqui com o nosso coração abertos, para que a gente possa sonhar juntos o que queremos ser como igreja nos próximos anos, né, nesse planejamento estratégico que estamos tendo. Então vamos agora orar ao nosso Deus, depois teremos nosso louvor, a pregação com o Eduardo, e no fim vou trazer mais alguns avisos falando sobre esse planejamento estratégico e algumas outras boas notícias, tá bom? Então vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai, que alegria, Deus, que alegria poder estarmos juntos aqui essa manhã, poder estarmos como família, Pai, reunidos para te glorificar, para te adorar. Deus, eu fico tão feliz, Pai, por fazer parte, Deus, da tua família, Pai, por fazer parte, Deus, do teu reino. Deus, se não fosse o teu reino, Pai, nenhum de nós estaria vivendo coisas e sonhando coisas, Pai, que nunca antes pensávamos que era possível, Deus. É muito especial, Pai, poder estar com o Senhor, poder sonhar os teus sonhos e viver, Deus, a tua vontade, Pai, na nossa vida. Pai, eu quero muito te pedir que o Senhor possa nos abençoar nesse culto, e não apenas nesse culto, mas que o Senhor possa abençoar, Pai, todo esse projeto do planejamento estratégico que temos feito. Deus, que como igreja nós possamos sonhar, Pai, juntos, unidos, não apenas um irmão ou outro, Pai, mas que a gente possa enxergar que somos uma família, Pai, que estamos juntos, né, nesse processo. Pai, por favor, Deus, eu oro muito que o Senhor molde todos os nossos corações, e que a nossa igreja aqui de Brasília, Pai, possa ser uma luz que vai brilhar, Pai, para todas as pessoas ao nosso redor, Deus. Eu oro muito que o Senhor dê sabedoria também ao Edu, agora aqui na nossa pregação, dê sabedoria a cada irmão, né, e irmã da nossa igreja, para que a gente possa, Deus, ser edificados e construir, Deus, de forma espiritual e saudável a nossa vida no Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, eu te louvo, te oro, te agradeço. Amém. Então é isso, vamos louvar ao nosso Deus e logo em seguida teremos a pregação. Muito obrigado. Toda honra, glória e louvor são ao nosso Deus, soberano Criador. Rei de toda a terra é o Senhor, nosso bem maior, doce graça sobre nós. Em Jesus a nova vida, forças para prosseguir, boas novas de alegria, celebramos hoje aqui. Em Jesus a nova vida, forças para prosseguir, boas novas de alegria, celebramos hoje aqui. Toda honra, glória e louvor
sorrimos. Em Jesus a nova vida, forças para prosseguir, boas novas de alegria, celebramos hoje aqui. Em Jesus a nova vida, forças para prosseguir, boas novas de alegria, celebramos hoje aqui. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo assim em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça, eu te dou tudo que sou. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo assim em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça, eu te dou tudo que sou. E eu espero em ti, e eu espero em ti, e eu espero em ti, e te dou tudo que sou. E eu espero em ti, e eu espero em ti, e eu espero em ti, e te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça, te dou tudo que sou.
as aves do céu, ao amanhecer, cantarei ao Deus que me criou. Como é bom contemplar a beleza ao redor, ver as obras feitas por tuas mãos. Cantarei louvores com gratidão, cantarei ao Deus do meu perdão, cantarei ao Deus, o meu Criador. Erguerei minha voz com gratidão, cantarei, cantarei ao Deus do meu perdão. Olá, irmãos, amigos que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria poder estar aqui com todos vocês e compartilhar da palavra de Deus. Fique à vontade para usar o chat aí do lado, fazer os seus comentários, sinta-se em casa. E casa é o tema da nossa aula de hoje. Hoje nós estamos iniciando uma série de estudos onde aprofundaremos a nossa visão sobre o que é a igreja, com o objetivo de nos ajudar a construir aquilo que queremos ser daqui a 5 anos. E quando ouvimos a palavra igreja, muitas coisas vêm à nossa mente. E eu gostaria de começar a nossa visão sobre a igreja com uma visão que João teve quando estava preso na ilha de Patmos. Acompanhe comigo aí em Apocalipse, capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 10. A Bíblia diz assim: No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. E continuando, João faz uma bela descrição da imagem de Jesus que ele está vendo ali. E no final do capítulo 1, lá no versículo 20, ele diz o seguinte: Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, João escuta aqui a voz de Jesus e se vira para ver quem estava falando com ele. Mas o que João vê primeiro? A primeira coisa que João vê quando se vira não é Jesus, ele vê a igreja. E hoje não é muito diferente. Aqueles que buscam Jesus, quando o procuram, a primeira coisa que eles encontram é a igreja. Mas isso nem sempre é uma boa notícia. E muitas vezes, ao invés da igreja aproximar as pessoas de Jesus, ela os afasta. Porque a luz que emana dos candelabros, muitas vezes, ofuscam a imagem de Cristo. E não conseguimos ver que Jesus está ali, no meio da igreja. Porque a igreja é um lugar de gente complicada. Basta você olhar para essas 7 igrejas descritas aí no livro de Apocalipse e você verá quão complicadas elas eram. E nós não precisamos ir muito longe, não. Basta olharmos para a nossa própria igreja e você verá quão complicados nós somos. Mas no meio dos candelabros estava Jesus. E a igreja jamais deverá ofuscar a visão de Cristo no seu meio. Afinal, o que a igreja tem a nos oferecer? Quais são os seus propósitos? Em Atos, capítulo 20, versículo 28, a Bíblia diz: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue.
A Bíblia fala aqui sobre a igreja de Deus, que foi comprada pelo sangue derramado na cruz do próprio Deus. Igreja, no grego, a palavra é eclésia, que significa reunião dos que foram separados. Refere-se a um grupo de pessoas que foram separadas do pecado para servirem a Deus. A igreja não é um tipo de instituição ou um objeto impessoal, uma construção ou um CNPJ. Igreja é uma reunião de pecadores que estão em um processo de construção. Como eu disse, igreja é lugar de gente complicada. Escreva aí no chat, quem é a pessoa mais complicada da nossa igreja? Pense aí um minutinho, escreve aí para mim, quem que é a pessoa mais complicada da nossa igreja? Pensou? Mas está aí com receio de escrever quem que é a pessoa que veio na sua mente? Vou ajudar você com um exemplo de Paulo. Paulo não teve dúvidas quando escreveu sobre isso a Timóteo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo diz o seguinte: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. A pessoa mais complicada da igreja sou eu. E se você pensou em qualquer pessoa que não fosse você mesmo, eu quero chamá-lo a refletir no quanto você se acha melhor do que os outros. Pois se eu me coloco numa posição de inferioridade em relação a todos os demais, eu vou olhar para os meus irmãos na fé como aqueles que me ajudarão, e não como aqueles que precisam de mim para alguma coisa. Eu vou olhar para os meus irmãos com alegria, pois eu posso encontrar em qualquer um algo que eu não tenho. Quando nós encontramos Deus, a primeira coisa com a qual nós nos defrontamos é com a dureza do nosso próprio pecado. Paulo foi um homem que encontrou Deus. Ele não encontrou apenas o conhecimento sobre Deus. Paulo construiu um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus, a ponto dele não olhar para o pecado dos outros simplesmente. Ele tem consciência de que o pecado dele é muito maior. E quando você encontra Deus, o seu pecado chama mais atenção do que o pecado dos outros. Você deixa de ser autocentrado em si mesmo e passa a ter uma atitude mais humilde em relação ao outro. E se de fato você entende e acredita que eu sou realmente o pior dos pecadores, eu vou encontrar na igreja um lugar de descanso e refrigério, um lugar seguro onde eu posso seguir o meu processo de construção, pois não há chance de eu encontrar alguém que seja pior do que eu. E dessa forma poderei experimentar graça e misericórdia. A igreja não é uma reunião de pessoas perfeitas, mas ela deve refletir aquele que é perfeito. Quando entendemos o que é a igreja, damos a nossa vida por ela. E eu queria trazer aqui algumas referências que a Bíblia traz sobre essa reunião de pecadores. Eu vou ler algumas e outras eu apenas vou citar, mas você pode anotar aí para ler depois, algumas que eu vou citar aqui. Se não der tempo de anotar, depois você volta aí no vídeo, dá uma pausa e anota aí com calma. Mas eu queria ler primeiro com vocês Malaquias capítulo 3, versículo 17. A Bíblia diz o seguinte: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. A Bíblia fala sobre a igreja ser o tesouro pessoal de Deus. É ela que vai mostrar a diferença entre o servir e o não servir a Deus. Nós, como igreja, não podemos deixar que o mundo nos influencie. Nós é que temos o papel de influenciar o mundo com aquilo que temos aprendido com Deus.
Em João capítulo 17, lá do versículo 20 ao 23, Jesus ora pela plena unidade daqueles que iriam acreditar nele. Jesus, ele ora pela plena unidade da igreja e através dessa unidade a igreja iria demonstrar o amor de Deus para o mundo. No Salmo 111, versículo 1, a Bíblia fala sobre a congregação dos justos. No Salmo 89, versículos 5 ao 8, ele fala sobre a Assembleia dos Santos. A Assembleia dos Santos, onde Deus demonstra a sua fidelidade. Em Hebreus capítulo 10, nós temos a referência da igreja como sendo a casa de Deus. Em 1 Pedro 2,5, a Bíblia fala sobre nós sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual por meio de Jesus. Em Romanos capítulo 12, bem como nas cartas aos Coríntios, Paulo fala muito sobre nós, como igreja, formamos um corpo e que cada membro está ligado um ao outro dentro desse corpo, que é o corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo 22, a Bíblia trata a igreja como sendo a morada de Deus por meio do seu Espírito. Em 1 Timóteo capítulo 3, novamente nós vemos a referência da igreja como sendo a casa de Deus, coluna e fundamento da verdade. E acompanhe comigo aqui em Hebreus capítulo 3, a partir do verso 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que um construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Aqui nós vemos a referência sobre a casa de Deus e que essa casa de Deus também é a nossa casa. E essas são apenas algumas referências sobre o que a Bíblia fala sobre a igreja, sobre essa reunião dos que foram separados. Referências que vão nos ajudar a ter uma visão mais ampliada do pensamento sobre o que é uma igreja. Agora nós vamos ver quais são os propósitos da igreja. E eu separei aqui para trazer hoje para vocês 4 propósitos, mas nós sabemos que eles não se restringem apenas a esses 4. Ao longo das próximas semanas, nós vamos explorar outros propósitos tão importantes quanto esses 4 que eu trouxe aqui hoje. E são eles: a adoração, dedicação ao ensino, evangelismo e união. Então vamos lá para Atos 2, versículo 42, e tentar identificar cada um desses 4 propósitos aqui na igreja que estava nascendo ali no livro de Atos. A Bíblia diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E o primeiro propósito da igreja que eu queria trazer aqui para nós discutirmos hoje é
a adoração. Muitos não entendem o que é adoração. E o resultado é uma adoração medíocre, é uma falta de respeito com Deus, uma falta de entendimento sobre a importância da adoração. Adorar significa prostrar-se, ajoelhar-se, humilhar-se, submeter-se. Adorar significa verbalizar com gratidão o que Deus é. Adorar vai muito além do que simplesmente as canções e louvores. Veja só o que fala aqui em Mateus capítulo 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Os reis magos vieram de longe para adorar a Cristo. Eles não mediram esforços para chegar até o menino Jesus e adorá-lo, a reverenciá-lo. Eles não foram lá cantar canções para Jesus, mas foram lá levar presentes e fazer reverências ao pequeno rei nascido ali na Judéia. Em João, capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz, a conversa aqui entre Jesus e a mulher samaritana. Jesus fala assim para ela, olha, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E isso é um entendimento mais profundo do que é adoração, que vem de uma intimidade genuína com Deus. É um processo no qual eu vou estar constantemente adorando, reverenciando, me submetendo ao longo do meu dia, ao longo da minha existência, a esse Deus maravilhoso que me ama e ao qual eu sirvo. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8, diz assim, eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. A pergunta é, o que nós estamos adorando? Nós cedemos à tentação de adorar tantas coisas e muitas vezes eu me pego buscando o shalom nas coisas ao meu redor. Shalom é aquele estado de espírito de paz, harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar e tranquilidade. É a compreensão hebraica da saúde total, saúde física, emocional e espiritual. Esse é o shalom prometido por Deus a nós. Compreender isso não é tão simples quanto parece, Agora, muitas vezes, eu me pego buscando essa paz que excede todo o entendimento em tantas outras coisas que não a Deus. E eu oferto do meu tempo, oferto do meu dinheiro, oferto da minha energia para essas coisas que me prometem paz, mas elas não podem me dar a paz. Coisas como trabalho, como família, como a igreja, são coisas que muitas vezes eu sou tentado a adorar. E perceba que não são necessariamente coisas ruins, mas são coisas que roubam o lugar de Deus na minha vida. João aqui, ele se prostrou para adorar o anjo que estava mostrando aquelas coisas todas para ele. O anjo não era ruim, mas não era quem ele deveria adorar. E o anjo foi categórico a falar para ele, não adore a mim, adore a Deus. E muitas coisas nas quais nós adoramos, elas não terão a mesma atitude que esse anjo teve aqui.
que se recusou de receber a adoração de João e apontou para Deus a adoração que João deveria dar. Segundo propósito da igreja é a dedicação ao ensino. E a convicção original era que todos deveriam permanecer fiéis em conservar os ensinamentos dos apóstolos. Em Colossenses capítulo 4, versículo 12, Paulo diz o seguinte: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Paulo fala aqui sobre estar plenamente convicto e maduro. Você se sente assim hoje? Plenamente convicto e maduro? Esse é um chamado individual para mim e você. Lembra lá de Atos 17? Diz assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. O grande problema é que nós paramos de ler a Bíblia. Como ser plenamente convicto se não estudo com profundidade as Escrituras, se não aplico na minha vida o que eu aprendo com Deus? Hoje, muitas aulas têm sido dadas, mas eu vou ser bem sincero aqui. A nossa mesa, ela está farta. Nós não podemos reclamar que não temos recebido alimento espiritual. Agora, você tem sido fiel aos ensinamentos que você tem recebido? Você tem se dedicado a estudar a sua Bíblia? Você tem buscado sanar as suas dúvidas e transformar as suas dúvidas em convicção? Você tem feito aquilo que os bereanos aqui fizeram com Paulo, buscando nas Escrituras ver se tudo aquilo que Paulo estava falando era assim mesmo como ele falava? Você tem pego todos esses ensinamentos que tem recebido ao longo desses últimos meses e anos e ido na Bíblia para ver se aquilo que eu, o Denilson, o Caio, o Ariel, o Daniel ou qualquer outro que vem aqui pregar a palavra, se o que nós falamos é de fato o que está nas Escrituras? O terceiro propósito da igreja é o evangelismo. Em Romanos capítulo 10, versículo 13, a Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. E eu não vou me aprofundar aqui nesse assunto sobre evangelismo, porque na semana passada o Denilson abordou com muita profundidade esse ponto aqui. Se você não assistiu a pregação do domingo passado, eu recomendo você dar uma olhada no culto de domingo passado, para você poder aproveitar do ensino que o Denilson trouxe para nós. E lá você vai ver que a história do Evangelho, ela pode ser contada das mais diferentes formas. E nós temos o privilégio de poder anunciar essa história, a boa nova do Evangelho, de como essa história se tornou a minha história, como essa história se tornou a sua história. E como eu tenho falado na minha igreja em casa nesses últimos tempos, a minha história, ela não começou no dia 13 de julho de 1977, no dia em que eu nasci. A minha história, ela começou quando Deus, no princípio, criou os céus e a terra. A minha história começa lá. E a Bíblia, ela vai tratar da minha história.
E quando eu estou anunciando as boas novas, eu estou contando a minha história para aqueles que não conhecem a Deus e a Cristo, para que eles também possam perceber que essa é a história deles. A igreja no primeiro século era uma igreja que adorava, que se dedicava ao ensino, que evangelizava, e era uma igreja unida. E a união talvez seja o propósito, um dos propósitos mais importantes da igreja. A união talvez seja a maior fortaleza da igreja. E Satanás, ele não pode destruir uma igreja unida. Acompanhe comigo 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Pedro diz o seguinte: quanto ao mais, tenhamos todos o mesmo modo de pensar, sejamos compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. União de pensamento, união de doutrina, união nas atitudes e união nos princípios. É o que Pedro fala aqui. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Tenham todos o mesmo modo de agir. Baseiem-se todos nos mesmos princípios. Princípios dados por Deus para nós os praticarmos. É o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Paulo fala sobre termos um só pensamento, e isso trará paz para nós. Vivam em paz. A desunião do que nós acreditamos, daquilo que nós queremos ser como igreja, não traz paz. Ela traz conflito, ela traz dúvida, ela traz rancor, e é tudo o que Satanás deseja. Um só pensamento, vivam em paz, é o que nós precisamos construir. Uma igreja sem propósito não tem consistência na sua conduta. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido é essa a direção que nós queremos seguir como igreja, porque acreditamos que através disso que nós vamos conhecer a nós mesmos. Nós iremos reconhecer a nossa pequenez diante de um Deus tão grandioso e nos maravilharemos com a sua graça ao nos rendermos a tudo o que Ele fez por nós na cruz. Se como igreja nós praticarmos esses propósitos, uma adoração verdadeira, uma dedicação ao ensino, um evangelismo de anunciar a nossa história para o mundo e estarmos completamente unidos uns com os outros em pensamentos, atitudes, princípios e valores, o resultado será uma igreja forte e feliz. O desafio é sermos constantes individualmente para podermos colher os frutos da coletividade e assim vermos a igreja crescer espiritualmente. Afinal, essa é a casa de Deus. Ou melhor, essa é a nossa casa. Você sente a igreja como sendo a sua casa? Você se sente parte integrante desta família? E eu espero você na semana que vem para nós continuarmos a nos aprofundar sobre o que é ser igreja. Uma ótima semana a todos e que Deus os abençoe. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu
Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Muito obrigado, Edu, pela pregação de hoje. Eu acho muito inspirador a gente poder pensar sobre a essência da igreja. Porque quando a gente pensa na essência do que é ser igreja, do que é ser família, do que é fazer parte desse corpo, ao mesmo tempo a gente pensa no nosso papel, pensa no como nós temos vivido isso com os nossos irmãos, com os nossos familiares. E isso para mim pessoalmente me desafia muito. Eu quero muito te agradecer, né, Edu, pela pregação de hoje e encorajar todos os nossos irmãos, né, que estaremos continuando falando sobre esse assunto nessa série chamada Nossa Casa. Então no culto que vem falaremos um pouquinho mais sobre algumas esferas ali desse ser igreja. Então eu quero muito agradecer você, Edu, e encorajar irmãos a participarem, a mandarem esse link para vários amigos, para que a gente possa sempre aprender cada vez mais sobre esse tema que é tão essencial em nossas vidas. Mas, meus irmãos, eu quero também aqui dar alguns avisos para nós essa manhã. Primeiramente dizer que hoje é o último dia para o preenchimento do formulário que enviamos 15 dias atrás. Meus amigos, eu quero muito dizer que esse formulário é importantíssimo para que a gente consiga iniciar esse nosso planejamento estratégico e sonhar com a nossa igreja logo com o pé direito, assim, de a gente começar juntos isso. Então eu quero muito dizer que é importante a participação de todos os irmãos. Não importa quão velhos ou novos na fé, é bacana a sua opinião, é importante o que você pensa. E se você não sabe, por um acaso, como responder qualquer pergunta, não se preocupe, dê o seu melhor, responda aquilo que você sabe, aquilo que você já enxerga, aquilo que você não sabe, ou você deixa em branco, ou melhor ainda, tire suas dúvidas, procure o seu discipulador, procure o seu líder de igreja em casa, enfim, procure alguém para conversar, para tirar ideia, para tirar suas dúvidas. E também a gente tem feito, né, desde o domingo passado, encontros pós-culto via Google Meet, para a gente poder tirar justamente essas dúvidas. As dúvidas sobre o questionário, as dúvidas sobre o planejamento estratégico em si. Caio, o que é esse planejamento estratégico? Enfim, vai lá, vamos com a gente participar desse encontro. É aberto para todos nós da igreja e nós queremos muito ouvir seus questionamentos, suas ideias, aquilo que você tem a dizer sobre tudo que a gente tem vivido, né, juntos como igreja. Então vai ser importante, logo após o culto teremos essa reunião, vai ser divulgado um link lá no WhatsApp para você poder entrar. E talvez você deve estar se perguntando, não sei, cara, mas o que é isso que vocês estão falando, planejamento estratégico? Enfim, planejamento estratégico, meus irmãos, é um processo que nós passamos como igreja de 5 em 5 anos para pensar e sonhar o que queremos ser como igreja nos próximos 5 anos. Então nós fizemos isso em 2010, fizemos isso em 2015 e estamos fazendo também agora esse ano em 2020, sonhando a igreja que queremos ser em 2025. E esse processo desse ano tem sido aberto realmente para que todos os irmãos possam contribuir, trazer suas ideias e a gente possa juntos caminhar nessa mesma direção. Irmãos, uma última coisa que eu queria falar para vocês, semana que vem nós vamos estar divulgando uma jornada de 21 dias. O que é isso? É um documento, né, com 21 devocionais para que a gente possa fazer juntos como igreja, dia a dia, durante 21 dias,
justamente pensando essa essência da igreja. Como que pensar a essência do ser igreja molda nossas vidas e nossos corações. Temos fé que essa jornada, né, que queremos encorajar a cada um de nós a seguirmos juntos nela, que ela vai não só inspirar a nossa fé, não só vai gerar conversas, né, nas nossas igrejas em casa, nos nossos discipulados, mas também vai ajudar nesse planejamento estratégico, né, que temos construído ao longo desse mês e que vamos continuar construindo, né, ao longo desse semestre. Então, é uma forma da gente estar unidos, né, com aquele nosso coração e a nossa base firme em Deus, no Teu Espírito, para que todos nós possamos estar ali ouvindo o direcionamento e, de fato, contribuindo, né, para que a gente construa esse planejamento estratégico juntos, da maneira mais espiritual, saudável, né, que podemos fazer. Irmãos, eu quero muito agradecer a presença de todos no nosso culto aqui hoje e, mais uma vez, convidar você que quiser participar. O link já foi enviado e eu já estou te esperando para que a gente possa ter essa conversa, esse encontro aqui que teremos agora após o culto. Então vai ser muito especial. Se você quiser participar, corre lá no WhatsApp, clica no link e nos vemos logo mais. E também nos vemos domingo que vem a todos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Inabalável, preciso, sincero, perfeito, exato, eterno, incontestável, anotável, impreterível, memorável, sublime, fraterno, perfeito, exato, eterno, absoluto, admirável, Inesquecível, inestimável, divino, mistério, perfeito, exato, eterno, perfeito, eterno, perfeito, exato, eterno, perfeito, eterno, perfeito, exato, eterno. Ó Senhor, Tu és perfeito, perfeito, exato, eterno, meu Senhor Jesus, perfeito, exato, eterno, perfeito, exato, eterno, perfeito, exato.